E é aí que a gente vai falar da segunda implementação do BIM. Essa data ainda não chegou, mas vai ser no dia 1º de janeiro de 2024. E a partir dessa data, todos os órgãos precisam respeitar a primeira fase, ou seja, precisam fazer os seus projetos já pela metodologia BIM, mas também todo o orçamento e o planejamento da sua obra contratada. Olá! Hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário e com o tema que eu tenho certeza que vai interessar muito para você aí da área de engenharia. Vamos falar com quem? Com ele que é engenheiro civil, pós-graduado em estruturas de concreto armado e um grande especialista em licitações públicas na área de serviços de engenharia. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Johnny Cavalcante. Fala, licitantes! Muito obrigado, Ricardo, pelo prazer, o privilégio de estar falando aqui com vocês, aqui da Fosset. Um prazer imenso estar falando um pouco sobre BIM, sobre estações de engenharia aqui com todos vocês. Perfeito. E desde já falo, ó, amei o bordão aí, viu? Fala, licitantes, gostei. É isso aí. Então já estamos bem sintonizados e, Johnny, sensacional aí o seu tema, porque a gente tem encontrado aí uma dificuldade, né, de temas diferentes dentro do assunto licitações, pois todo mundo está seguindo quase que uma mesma linha, mas o seu tema fica, às vezes, jogado de lado aí, e é importantíssimo para quem é da área de engenharia. Então, sem mais delongas, vai aparecer aí para vocês, né, o que é o BIM, ou melhor, o que o BIM tem a ver aí com o tema licitações públicas. Johnny, por favor, o espaço é todo seu. Obrigado, Ricardo. Ricardo, e antes de mais nada, como você mesmo falou, eu preciso, antes disso, definir o que é BIM. E BIM nada mais é do que uma sigla, tá? Isso está em inglês, mas trazendo aqui para o português, seria a modelagem da informação da construção. Esse BIM, que não é um programa, como muitos engenheiros acham que é um programa, mas na verdade é uma metodologia que foi criada lá nos anos 70. 1974 foi a primeira vez que foi falado nessa metodologia lá nos Estados Unidos. Mas só agora, nos anos 10, depois de 2010, que essa metodologia vem chegado aqui no Brasil. E perceba, a gente está engateando bastante ainda quando se fala em BIM e principalmente nas licitações. Mas veja, o BIM, na verdade, é uma modelagem das informações da construção. E quando a gente está falando sobre obras públicas, sobre construção, falamos sobre informação também. E quanto a gente vê adequações sendo realizadas, adequações sendo feitas nos contratos de obras públicas. E o BIM, ele nada mais vem do que trazer mais informações para que menos adequações sejam realizadas, menos reajustes sejam realizados nas planilhas orçamentárias e nos contratos feitos e firmados pela administração pública. Perceba que no BIM ele tem 7 níveis. Quando a gente vai estudar a fundo o BIM, ele nos apresenta 7 dimensões, que parte do 3D adiante. E o 3D nada mais é do que uma obra, como o nome mesmo já fala, em 3D, em terceira dimensão. Uma construção que a gente consegue ver toda a construção feita, realizada virtualmente. E olha que sensacional se a gente consegue ver um hospital, uma quadra, um ginásio, uma obra que seja de engenharia feita antes virtualmente. Assim a gente consegue visualizar possíveis erros, possíveis incompatibilizações na obra. E isso nada mais vem depois de informações atribuídas nas próximas dimensões, que é no 4D, 5D, 6D. Cada nível que vamos subindo de informação, colocando compatibilização das informações. Imagina, uma obra virtual
onde a gente consiga ver incompatibilizações de tubulações elétricas com hidráulicas pluviais, incompatibilizações que antes do BIM a gente só conseguiria ver na obra, fazendo com que obras sejam atrasadas, que adequações sejam feitas, mas com o BIM não. O BIM traz com que essa informação ela venha antes da própria construção. Com isso, a gente consegue nada mais do que ter todos os problemas sanados antes do canteiro de obra. Que sensacional seria isso! E o decreto 10.306 de 2020 traz essa obrigatoriedade para os órgãos federais. Eu creio bastante que esse decreto ou outros decretos venham trazer mais para os âmbitos estaduais e municipais. Mas, por enquanto, temos esse decreto que foi lá vigente, foi descrito e vigente um ano antes da nova lei de licitações sair. Ele sai no dia 2 de abril de 2020. E a partir dessa data, o BIM ele pode ser implementado nas obras públicas do governo federal, tá? E quando eu falo do governo federal, o próprio decreto vai trazer para a gente, nas suas primeiras páginas, falando quais são esses órgãos. E, num breve resumo, em breves exemplos, temos aqui a Aeronáutica, temos o Exército Brasileiro, alguns órgãos realmente federais e que trazem à tona o âmbito de Exército, por exemplo. Porém, o próprio decreto traz para a gente que pode ser também levado para outros âmbitos federais não descritos no decreto. Aqueles que não foram mencionados podem pegar o decreto para eles e utilizar. Lembrando que órgãos federais, tá? E o próprio decreto vem trazendo níveis de implementação para o serviço BIM, para a metodologia BIM nos órgãos públicos. A primeira implementação, o primeiro nível, eu vou trazer uma cola aqui no próprio decreto, tá? Que foi descrito para iniciar no dia 1º de janeiro de 2021. Ou seja, essa implementação do BIM já acontece, já vem acontecendo nos órgãos federais. E nesse primeiro momento, tá? Essa primeira implementação, essa primeira fase do BIM nas obras públicas, de licitações de obras públicas, ele traz para a gente que todos os projetos precisam ser realizados pela metodologia BIM. Ou seja, todos os projetos antes da licitação precisam ser em 3D, precisam ter informações de compatibilização, precisam respeitar esses níveis esses níveis que crescem dentro do BIM, como eu já falei anteriormente, sobre 3D, 4D, 5D, e assim por diante, tá? Então, desde o dia 1º de janeiro de 2021, os órgãos federais são obrigados, segundo esse decreto, a fazer todos os seus projetos com a metodologia BIM. Ou seja, são projetos que você já consegue ver de forma 3D, que você já consegue ter informações virtuais, e todo o orçamento é elaborado por uma obra já feita, uma obra já virtual. Quanto que isso nos ajuda para tirar da verdade reajustes e adequações que acontecem nos órgãos, nos contratos públicos que a gente vê bastante. Obras que são paralisadas, precisando de reajustes e adequações, porque o projeto foi mal elaborado ou que não conseguiram ver incompatibilizações. Mas o BIM ele vem para matar essas opções e para matar essas desculpas de obras paralisadas, tá? E ao mesmo ponto que o órgão público precisa ter essa metodologia também, tá? Aquele que será contratado, a empresa contratada, precisa também respeitar esse primeiro nível de metodologia BIM que o órgão está fazendo. Ou seja, aquela empresa que vai construir aquele objeto licitado, ele também precisa ter essa metodologia BIM instalada no seu escritório para poder gerenciar essa obra. E é aí que a gente vai falar da segunda implementação do BIM. Essa data ainda não chegou,
mas vai ser no dia 1º de janeiro de 2024. E a partir dessa data, todos os órgãos precisam respeitar a primeira fase, ou seja, precisam fazer os seus projetos já pela metodologia BIM, mas também todo o orçamento e o planejamento da sua obra contratada, como também a fiscalização da obra, ou seja, as medições da obra devem ser respeitadas pela metodologia BIM, que vai estar lá no 5D, 6D, onde todas essas informações são extraídas da obra virtual e também comparadas com a obra física, a obra real que está acontecendo. Ou seja, são informações que são tiradas de uma obra virtual, onde a gente consegue diminuir drasticamente níveis de erros e níveis de incompatibilizações dos projetos e execuções das obras, tá? Numa terceira fase também, da implementação da metodologia BIM para os órgãos federais, acontecerá no dia 1º de janeiro de 2028. E a partir dessa data, a primeira e a segunda fase da implementação devem ser respeitadas, como também o gerenciamento da manutenção, ou seja, toda manutenção corretiva e preventiva deve ser feita de acordo com as metodologias BIM. Ou seja, nesse ponto de manutenção corretiva, preventiva, o projeto ele já deve existir em 3D, tá? Todo o orçamento já deve estar caracterizado com a obra 3D também, ou seja, todas as informações serão muito mais fáceis de ser achadas. Imagina a gente chegar neste ano aqui de 2028, já indo fazer manutenções em órgãos públicos, em equipamentos públicos, onde a gente antes consegue ver numa obra virtual aonde está passando uma instalação elétrica, aonde está passando uma instalação hidráulica, sem precisar estar fazendo tanta quebradeira como é feita hoje em dia para a manutenção, mas que a gente já vai a ponto, sabendo exatamente o que precisa, porque antes disso temos uma obra virtual feita, temos informações feitas, tá? Então, tirando esse paradigma de que o BIM é só e apenas uma obra virtual, uma obra em 3D, mas, na verdade, temos uma modelagem de informação. Exatamente como a sigla fala, a modelagem da informação da construção. A gente tem uma construção modelada de informações para que consigamos exatamente saber o que é necessário para essa execução e não precisar ter atrasos na construção, e ter atrasos e aditivos de prazo no cronograma físico-financeiro, e também tendo que fazer adequações essas que atrasam no cronograma da obra, que a população não entende porque tal obra está paralisada, porque tal obra não está andando, acha apenas que os governantes estão ali para pegar o dinheiro, mas que, na verdade, interiormente, né, no setor ali, no órgão público, o que está precisando é burocracia. Burocracia é essa que o BIM, a modelagem da informação, vem para acabar, vem para diminuir. Porque imagina com uma obra virtual o quão a gente consegue evitar de erros na obra física. Então, basicamente, o que o BIM vem para ajudar nas licitações de obras públicas é isso. Hoje temos o estado do Paraná altamente em vantagem quando se falamos disso, porque desde o ano de 2014, o governo do Paraná ele obriga que as licitações sejam feitas pela metodologia BIM em relação a obras públicas. E perceba que esse decreto, onde traz para os órgãos federais, temos uma implementação que só vai finalizar no ano de 2028. Mas até lá eu creio, Ricardo, que precisaremos e continuaremos nesse avanço e que os órgãos públicos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, já estará com essa implementação BIM e teremos obras muito melhores, com mais informações e com menos erros, menos reajustes e menos gastos públicos desnecessários. E é essa a relação que o BIM vai ter com as licitações de obras públicas. E eu creio bastante, Ricardo, que essa vai ser uma grande ajuda e a tecnologia vem para ajudar também nas licitações de obras públicas
E desde já, Ricardo, eu agradeço esse momento para estar falando e disseminando esse assunto do BIM aqui para todos que veem o processo aqui nas redes sociais. Muito obrigado, Johnny. E deixou de ser uma entrevista e virou uma verdadeira aula, né? O professor Johnny aí não poupou aí, entregou bastante coisa aí para você, mas não deixem, você que nos acompanha aqui, é do setor de engenharia, ficou até assustado, nossa, quanta informação o professor passou aqui, e eu não sabia, ele deu aí, eu fiz até uma colinha aqui, né? Janeiro 2024, janeiro 2028, você sabia disso? Não sabia? Está aqui embaixo, ó, as redes sociais do professor, entre em contato, ele responde rapidinho lá com você, agenda aí uma hora para conversar sobre isso, leve este conteúdo aí para a sua empresa, leve este conteúdo aí para o seu órgão público, atenção gestor, né? O professor deixou muito claro aqui a importância do uso da tecnologia, né, professor? O privado está avançando cada vez mais e agora nós vemos aí que o público também está caminhando na mesma linha, né? Cada vez menos papel, mais tecnologia, mais informações, não é isso, professor? Perfeito, Ricardo. E do mesmo ponto que os órgãos públicos precisam se atualizar com essa tecnologia, com essa metodologia, as empresas privadas precisam também. Porque no mesmo ponto que o órgão público vai licitar uma obra que necessariamente precisa ser por BIM, a empresa contratada também necessariamente executará essa obra pela metodologia BIM. E como você falou, Ricardo, eu estou altamente disponível nas redes sociais, está aqui embaixo passando para que você venha falar comigo. As dúvidas que você tiver, eu estarei inteiramente pronto para tirar todas as dúvidas, que é um assunto bem complexo pelo primeiro ponto de vista, mas que após a gente conversa um pouco, fica mais claro na mente e vai ser um prazer imenso para mim tirar todas as dúvidas que chegarem até a mim que eu tirar. Com certeza. Johnny, já quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset o seu tempo, a disponibilidade e obrigado por trazer aí um conteúdo diferente. Tenho certeza aí que várias pessoas aí do segmento de engenharia agora estão aí com uma anteninha ligada aí com relação ao tema e vão entrar em contato aí com você e com a gente aqui também, através de todos os nossos canais. Vocês pedem e a gente traz aqui mais uma vez o professor Johnny e quem sabe até em algum evento presencial. Johnny, muito obrigado pelo seu tempo, pelo conteúdo, foi um prazer entrevistá-lo e com a sua vinda aqui no Boletim Diário, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer imenso de estar aqui falando com vocês da Fosset. Que prazer imenso. Eu quero voltar aqui, tanto virtualmente, presencialmente. Eu quero estar com vocês. Estarei sempre à disposição. Com certeza isso vai acontecer. Um grande abraço, professor. Obrigado.